Sabe aquela cena em que uma mulher entra em um local elegante, segura uma taça de vinho ou um café com calma e transmite presença? Mas logo percebe olhares de julgamento, cochichos discretos e até certo incômodo ao redor? Pois é, essa cena acontece muito mais do que você imagina. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que a elegância depois dos 50 ainda incomoda tanta gente? Você já percebeu olhares ou críticas quando se arrumou com elegância? Me conte nos comentários, quero saber a sua experiência. Mas afinal de contas, por que a elegância pode ser tão mal interpretada? 1. O peso dos rótulos. A sociedade ainda insiste em colocar rótulos sobre as mulheres maduras. Quantas vezes você já ouviu ou percebeu frases disfarçadas de conselho, mas carregadas de julgamento? Você deveria se vestir de forma mais discreta. Nessa idade, já não precisa mais se preocupar com isso. Elegância é futilidade. Essas palavras parecem inofensivas, mas escondem uma expectativa antiga e limitadora. A de que, depois de certa idade, a mulher deveria se contentar com menos, deveria se tornar invisível, quase como se não tivesse mais o direito de ocupar espaço com beleza, presença e intenção. Só que a verdade é exatamente o oposto. Aos 50, 60 ou 70 anos, uma mulher carrega em si algo que nenhuma juventude pode reproduzir. A soma das suas vivências, das suas escolhas, da sua maturidade e da sua força. Cada linha no rosto, cada cicatriz, cada conquista compõe uma história única que merece ser celebrada. E é justamente nessa fase que a elegância ganha ainda mais poder, porque ela não vem de uma tentativa de se encaixar, mas de uma decisão consciente de mostrar ao mundo quem você realmente é. A roupa, nesse contexto, deixa de ser apenas tecido e tendência. Ela se transforma em reflexo da alma, em um espelho silencioso que transmite confiança, dignidade e presença. Cada detalhe escolhido, um corte bem feito, um tecido que valoriza, uma cor que ilumina, não é apenas estética, mas uma afirmação. Eu continuo aqui, inteira, visível e cheia de vida. É por isso que tentar impor o apagamento às mulheres maduras é não compreender a beleza que nasce justamente dessa fase. A elegância depois dos 50 não é vaidade, é respeito próprio. 2. O que realmente incomoda. O que realmente incomoda não é o vestido bem cortado, a postura confiante ou o batom vermelho que ilumina o rosto. O que provoca desconforto é a segurança que transborda de cada gesto, é a firmeza silenciosa de quem já não precisa provar nada para ninguém. Porque quando uma mulher madura se veste bem, ela não está pedindo validação, nem tentando chamar a atenção a qualquer custo. Ela está simplesmente mostrando ao mundo que se respeita, que reconhece o próprio valor e que não precisa da permissão de ninguém para ocupar o espaço que é seu por direito. Essa atitude, embora silenciosa, tem um impacto imenso. É como um farol em meio à escuridão. Ela não precisa anunciar nada, mas a presença dela se impõe, inspira e, ao mesmo tempo, desafia. E isso, para muitos, soa como uma afronta. Vivemos em uma cultura que ainda espera que a mulher, ao envelhecer, adote uma postura discreta, quase invisível. Então, quando alguém caminha na direção contrária, erguendo a cabeça, vestindo-se com intenção e irradiando confiança, o efeito é percebido como uma espécie de rebeldia. Mas é uma rebeldia sutil, elegante, sem gritos nem confrontos. É um ato de resistência silencioso que incomoda justamente porque não pede desculpas. É como se a mulher dissesse com o olhar: eu sei quem eu sou, eu conheço a minha história e não vou me apagar para que os outros se sintam confortáveis. E é esse brilho, essa autonomia, essa liberdade de existir em plenitude que tantos confundem com arrogância, mas que, na verdade, é apenas a expressão mais autêntica da dignidade feminina. 3. Elegância como linguagem. A elegância não se resume a roupas caras, nem a seguir cada tendência que surge e desaparece em questão de meses. Ela vai muito além disso. Elegância é uma forma de linguagem silenciosa, uma maneira de se comunicar sem precisar pronunciar uma única palavra.
E depois dos 50, essa linguagem ganha ainda mais profundidade, porque cada escolha de estilo passa a refletir não apenas um gosto momentâneo, mas toda uma trajetória de vida. Vestir-se bem nessa fase não é sobre competir com a juventude ou tentar parecer o que já não faz mais sentido. É sobre assumir o corpo de hoje com amor. É sobre escolher tecidos que abraçam em vez de sufocar, cortes que respeitam as formas naturais e cores que iluminam a pele de forma sutil, quase como uma extensão da própria energia interior. Cada detalhe revela intenção. A bolsa estruturada que transmite firmeza, o sapato confortável que ainda assim exala sofisticação, o colar discreto que brilha na medida certa. Tudo se conecta em harmonia para dizer: eu sei quem sou, eu conheço a minha essência e é isso que eu mostro ao mundo. E é essa clareza que chama a atenção. Para uns, desperta admiração, porque a verdadeira elegância inspira, envolve e convida. Mas para outros, a mesma clareza pode ser desconfortável, pois ela revela a segurança de quem não depende de aplausos nem de aprovação externa. É a força tranquila de uma mulher que veste a própria história como se fosse a sua joia mais preciosa. A roupa deixa de ser simples estética e passa a ser um reflexo da alma, um lembrete silencioso de que cada fase da vida pode ser bela, desde que vivida com presença e autenticidade. A verdadeira elegância, afinal, não se explica, ela se sente, ela se impõe, ela permanece. E falando em roupa, muitas vezes temos a sensação de não ter o que vestir, mesmo com um armário lotado. Para ajudar as mulheres que passam por isso, eu criei o Guarda-Roupa Inteligente. É um e-book que criei para mostrar como apenas 16 peças-chave podem resultar em 120 looks, formando um armário enxuto, elegante e versátil. Se você quer se vestir bem sem gastar muito tempo ou dinheiro, após o vídeo, clica no link azul que deixei no primeiro comentário abaixo e garanta o seu. 4. A virada de chave. O mais libertador de tudo é perceber que aqueles olhares enviesados, os cochichos nos bastidores e até mesmo os comentários maldosos dizem muito mais sobre os outros do que sobre você. Cada julgamento carrega dentro de si uma projeção, inveja, frustração ou simplesmente a incapacidade de lidar com alguém que se recusa a seguir o roteiro de apagamento que a sociedade tenta impor às mulheres maduras. Quando você escolhe se vestir com elegância, quando decide caminhar com a cabeça erguida e o olhar firme, você está, na verdade, mostrando algo revolucionário, que não aceita ser diminuída, que não vai viver de forma invisível apenas para satisfazer expectativas alheias. Essa consciência muda tudo. De repente, vestir-se bem deixa de ser uma preocupação com a opinião externa e se transforma em um gesto íntimo de amor próprio. Cada vez que você coloca um blazer que valoriza seus ombros, um vestido que respeita o corpo de hoje ou uma cor que ilumina seu rosto, você não está tentando parecer alguém diferente. Você está honrando a sua própria história. É como dizer silenciosamente: eu cheguei até aqui, superei tanto, cresci, amadureci e não vou me encolher agora. E esse é o verdadeiro ato de rebeldia. Uma rebeldia suave, elegante, que não precisa levantar a voz para ser sentida. O simples fato de se apresentar com presença, de ocupar o espaço com dignidade e estilo, já é uma mensagem poderosa. Para alguns, é inspiração pura, a prova de que envelhecer pode ser sinônimo de florescer. Para outros, é desconforto, porque a sua luz expõe sombras que eles próprios não têm coragem de enfrentar. Mas nada disso deve importar, porque no fim das contas, a única aprovação que realmente importa é a sua. E quando você compreende isso, algo dentro de você muda para sempre. Você percebe que a elegância não é vaidade, não é futilidade, é um escudo invisível, uma forma de proteger sua autoestima, de reafirmar sua liberdade e de lembrar ao mundo que você ainda tem muito a viver, a conquistar e a irradiar. Quando alcançamos mais idade, a elegância se torna um manifesto silencioso, não de quem quer chamar atenção, mas de quem já não aceita ser ignorada.
Seja no café chique, caminhando pela rua ou em um simples encontro do dia a dia, lembre-se, sua presença já fala antes mesmo da primeira palavra. Antes mesmo de abrir a boca, o mundo já percebe a sua energia, a sua postura e a forma como você se coloca. E é aí que mora o poder da elegância. Ela é a sua assinatura silenciosa, aquele detalhe sutil que ninguém consegue apagar, porque não depende de tendência, de preço ou de aprovação. Ela nasce de dentro, da clareza de quem você é. E no fim das contas, não é o vestido, o salto ou o batom que realmente incomodam. São apenas símbolos, superfícies. O que incomoda de verdade é a sua liberdade. É o fato de que você continua escolhendo ser quem é, com autenticidade, mesmo depois de anos ouvindo que deveria se calar, se esconder ou se tornar discreta. É a sua força tranquila que provoca incômodo, porque mostra que você não precisa seguir regras inventadas para silenciar mulheres. Essa liberdade é revolucionária e por isso tantas pessoas não sabem como reagir. Há quem admire, há quem se inspire, mas há também quem critique, porque a sua coragem expõe a covardia alheia. Quando uma mulher de 50, 60 ou 70 se apresenta com elegância, ela não apenas está se vestindo, ela está contando uma história. Cada peça escolhida é uma forma de dizer ao mundo que a maturidade não é sinônimo de apagamento, mas sim de florescimento. É um lembrete de que a vida pode ser vivida com mais consciência, mais intenção e mais sofisticação a cada década que passa. E é justamente nesse ponto que precisamos mudar a nossa visão. Elegância não é futilidade, não é vaidade exagerada, não é perda de tempo. Ela é uma ferramenta de expressão, um gesto de autocuidado, uma forma de dar visibilidade ao que existe de mais precioso em você, a sua essência. Quando você escolhe se arrumar, você não está apenas colocando uma roupa bonita. Você está dizendo, eu continuo aqui, eu me respeito, eu mereço ser vista. Por isso, nunca subestime o poder que existe em um simples detalhe, o colar que você ama, a cor que ilumina sua pele, o tecido que abraça o corpo. Pequenas escolhas que, somadas, mudam não apenas a maneira como os outros a enxergam, mas principalmente como você se sente. E essa transformação interior é o verdadeiro segredo da elegância. A cada vez que você se olha no espelho e reconhece em si não apenas a mulher que já foi, mas a mulher que é hoje, você reafirma a sua força. Você entende que a vida não tira a beleza, apenas acrescenta camadas de significado. E a roupa certa, escolhida com intenção, é apenas a moldura dessa obra-prima que é você mesma. E talvez seja isso que tanta gente não compreenda, porque não é comum ver mulheres que, em vez de diminuírem sua presença com o passar dos anos, escolhem expandi-la. Não é comum ver quem, em vez de se esconder, resolve se iluminar. E esse contraste mexe, provoca, questiona, mas é exatamente esse movimento que inspira, que abre caminho para outras mulheres, que prova que é possível envelhecer com elegância, liberdade e plenitude. E talvez seja justamente esse o grande segredo da elegância. Ela nunca termina, nunca se esgota, nunca se limita a uma roupa ou a uma estação. Elegância é um estado de espírito, um modo de existir no mundo. Você pode estar no café, na rua ou até em casa, e mesmo assim ela se manifesta. Porque não se trata de onde você está, mas de como você escolhe estar. Pense em quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu os olhares se voltarem para você, não porque estivesse exagerada, mas porque havia algo diferente no ar. É essa presença silenciosa que desperta curiosidade e muitas vezes incomoda, porque quando uma mulher madura entra em um espaço com naturalidade e confiança, ela mostra que a vida não a quebrou, mas a lapidou, e isso por si só é revolucionário. É claro que sempre existirão vozes tentando diminuir esse brilho. Sempre haverá quem diga que não é necessário, que é futilidade, que é exagero. Mas perceba, quem mais critica, geralmente, é quem gostaria de ter a mesma coragem. A coragem de se vestir para si mesma, de se respeitar, de se colocar em primeiro lugar sem pedir desculpas. É essa liberdade que incomoda, e é justamente ela que precisa ser protegida com todo o cuidado.
Porque, no fundo, a elegância depois dos 50 não tem nada a ver com roupas caras, sapatos de grife ou marcas famosas. Tem a ver com autenticidade, com a decisão consciente de olhar para o espelho e gostar do que vê, não porque está perfeito, mas porque está real, honesto e pleno de significado. É esse olhar de aprovação para si mesma que nenhuma crítica externa pode apagar. E quanto mais você entende isso, mais a elegância se torna natural. Ela deixa de ser um esforço e passa a ser parte de quem você é. Tá no modo como ajeita o cabelo antes de sair, na forma como segura uma taça, no sorriso tranquilo que oferece a quem cruza o seu caminho. São gestos sutis, mas que falam mais alto do que qualquer palavra. Por isso, nunca se permita acreditar que a sua fase já passou. Nunca se deixe convencer de que é tarde demais. A verdade é que cada década acrescenta novas camadas à sua beleza. Aos 50, você tem uma clareza que não tinha aos 20. Aos 60, uma confiança que não tinha aos 30. Aos 70, uma serenidade que não tinha aos 40. E é exatamente essa soma que faz de você uma mulher ainda mais interessante, ainda mais completa, ainda mais magnética. Então continue escolhendo o batom vermelho, o vestido bem cortado, a postura ereta. Continue se permitindo brilhar, porque o mundo precisa desse exemplo. Precisa ver mulheres que se recusam a se apagar, que caminham com a cabeça erguida, que mostram que maturidade e beleza não se excluem, mas se potencializam. E lembre-se, a cada vez que você se veste com intenção, você não está apenas se arrumando. Você está contando a sua história. Você está mostrando que a elegância não é um privilégio da juventude, mas um direito conquistado pela experiência, pela força e pela liberdade de ser quem você é. E quanto mais o tempo passa, mais essa verdade se revela. Porque não é o salto, o vestido ou o batom que fazem de você uma mulher marcante. É a sua coragem de ser inteira, é a sua escolha de permanecer visível, é a sua decisão de existir com estilo, com dignidade e com amor próprio, depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70 e por todas as fases que ainda virão.